Efésios 2 diz a salvação pela graça. Lembrando os irmãos que no domingo passado nós falamos sobre isso. Eu quero complementar isso. Isso nos trouxe o pensamento pelo fato de que foi lançada uma pergunta. Você tem certeza da sua salvação? Então no domingo passado nós falamos sobre isso e hoje eu quero terminar isso. Você tem a certeza da sua salvação? E o que a palavra fala sobre a nossa salvação? Tá ok? E vos vivificou, ainda vós mortos em ofensas e pecados. E que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os outros. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus nos preparou para que andássemos nelas. Amém? Os irmãos podem se sentar então? Efésios é um livro que a gente, lá em Jabaquara, já até estudou ele, e acredito que mais de uma vez até, né? E a gente vai chegar nele. Nós estamos ainda em Mateus 3, né? Vamos para Mateus 4 no próximo domingo, mas nós vamos chegar em Efésios, pode ter certeza disso. Eu quero separar alguns pontos para os irmãos aqui, que para mim são muito importantes, né? Falando sobre a salvação. O quanto para nós é importante nós termos a certeza da salvação em Cristo Jesus. Não há uma salvação que não seja por intermédio de Cristo. Não há, não haverá. Na palavra de Deus toda nós lemos. Não há salvação que não esteja na pessoa de Cristo. E há condições para que você esteja na pessoa de Cristo. Você não está salvo e você não está na pessoa de Cristo se você anda de qualquer maneira. Tá certo? Para que você seja e tenha a certeza da sua salvação, nós lemos no domingo passado que o Espírito do Senhor testifica com o nosso espírito falando que verdadeiramente somos salvos. Então essa é uma primeira característica. Mas aqui nós estamos vendo outra característica típica do cristão que realmente está salvo. Salvo em Cristo Jesus. E aqui a palavra aos Efésios começa assim, e vos vivificou. Para um pouquinho só. A palavra vivificar é dar vida, mas já existe a vida. Os irmãos entendem? Vivificar é trazer a vida. Mas nós não estamos vivos? Estamos. Mas vivos como matéria. Agora o Senhor está falando que Ele está nos vivificando. Ou seja, o sacrifício de Cristo na cruz nos vivificou. Mesmo quando ainda estávamos mortos em ofensas e em pecados. E por que Ele nos vivificou? Porque houve uma ação do Espírito Santo que nós estávamos comentando antes no estudo. E a ação do Espírito Santo nos trouxe ao convencimento que nós estávamos errados, que nós estávamos em pecado e que nós estávamos em ofensas diante do Senhor. E o Espírito Santo trabalhou na nossa vida e nós aceitamos Cristo como nosso Salvador. E Cristo nos vivificou mesmo ainda quando estávamos mortos. Ou seja, a vida eterna através de Cristo estava dispensada a nós. Não tínhamos o direito, mas estava dispensada a nós. Mesmo quando nós ainda vivíamos no erro e no pecado. Nós não tínhamos direito à salvação, mas ela já estava posta para nós. Como ela está posta para todo mundo. Né? Em João 3,16 fala o que lá, irmãos? Me lembrem aí, o que fala? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, não é? Que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vivificação nossa já estava proposta em Cristo.
desde quando ele morreu na cruz por nós. Mesmo ainda estando em pecado e em transgressões diante do Pai. Em que em outro tempo andastes segundo o curso deste mundo. Ué, a gente não seguia os cursos desse mundo? Seguia. Né? Eu chutava a canela do Francisco, o Francisco vinha e chutava a minha canela. Aí eu ia lá e chutava as duas canelas do Francisco. A gente fazia assim, irmão. Se eu gritava com o José, tadinho, o irmão José quase nem fala, né? O José queria gritar mais alto, não é? Nós fazíamos isso, era natural isso para nós. O quê? Eu vou levar desaforo da Luciana para casa? Vou nada. A Luciana vai falar ABC, eu vou falar é o abecedário. Andávamos no mundo desse jeito, nós éramos assim. Andávamos dessa forma. Segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Filhos da desobediência. Nós temos falado de Jesus, nós temos mostrado Cristo, nós temos falado, olha, arrependam-se dos seus pecados, aceitem Jesus como seu Salvador. Mas essa potestade do ar e o espírito que opera nos filhos da desobediência não deixam eles enxergar a pessoa de Cristo. O sacrifício que Cristo fez na cruz. Então nós precisamos entender que mesmo antes, olha que interessante isso, que nós vivíamos no pecado, estávamos sem Cristo, não tínhamos direito à salvação nenhuma. Cristo já estava com a nossa salvação apresentada. Quando ele morreu na cruz, ele deixou essa carta, digamos assim, uma alforria para nós, o cancelamento da ordem que Deus deu para que nós entrássemos por ele. E por ele tornássemos a ter vida novamente. Lembra lá no Jardim do Éden, quando Deus formou o homem e a mulher? Olha que interessante. Todo dia à tarde Deus vinha e passeava com eles, conversava com eles. Eu penso, né, na minha ignorância, e aí Adão, como é que foi sua tarde? Aí Adão falou assim, olha, sabe, eu encontrei essa planta nova aqui, vou chamar ela de orquídea. Né? E aí ali eles conversavam no entardecer, tinha uma comunhão. Adão estava vivo naquela época. Não estou falando só vivo materialmente, mas vivo espiritualmente. Com o advento do pecado de Adão e Eva, então nós perdemos essa vida. Porque o Senhor tinha nos feito perfeito para o adorar. O pecado veio e quebrou essa vida. Tirou-nos o contato com o Senhor. E aí Cristo vem e restabelece isso de novo. Por isso que aqui a carta começa falando que nos vivificou. Mesmo quando ainda estávamos em pecado. Entre os quais nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também, entre os quais nós também andávamos nos desejos da nossa carne. E o que o desejo da nossa carne hoje diz para nós? Ah, não vou na igreja hoje não, estou cansado. Vou lá ouvir o mesmo que eu ouvi domingo passado, que eu tenho ouvido no outro domingo. O Tom vai falar de novo que a gente tem que se arrepender dos nossos pecados, que nós temos que gerar frutos, né, de arrependimento. Ele só fala nisso. Vou lá de novo, eu já estou cansado, hoje eu não vou ouvir. E nós passamos a dar muito mais vontade aos desejos da carne. Nós ficamos sentados na frente da televisão, nós ficamos com um aparelhinho celular em mídia social e tantas outras coisas. Ainda nós continuamos fazendo algumas vontades da carne e nós não estamos identificando isso na nossa vida. Talvez lá naquele tempo a gente não pudesse falar muito, porque eles não tinham internet naquele tempo. Mas se eles pudessem ver o que nós estamos passando hoje, eles vão falar assim, caramba, como vocês perdem tempo. Como eu perco tempo com isso. Ainda perco muito tempo com isso. E a gente está vendo aqui que ele fala, andávamos nos desejos da nossa carne. Ah, eu vou trabalhar porque eu quero prosperar. Né? Quantas e quantas vezes eu e a Adriana juntamos um bom dinheiro para tentar comprar um apartamento na praia, porque era nosso sonho. Ah, vamos juntar o dinheiro, vamos comprar um AP na praia. E toda sexta-feira nós vamos para lá. Aí juntava o dinheiro, não dava certo. O dinheiro, ó, voava.
A gente nem sabia onde a gente gastava, né? Mas voava. Ah, teve um ano, acho que foi 2016 para 2017, mais ou menos. Nós estávamos vendendo bastante, sabe? Aí eu cheguei para a Adriana, no final do ano, falei para ela, vamos juntar um dinheiro, vamos comprar um sítio e vamos embora? Aí ela, vamos. Irmãos, nós passamos aquele ano seguinte, não vendemos nada. Sabe o que é não vender nada? Olha, de máquina não vendemos nada mesmo. A gente viveu de vender de pecinha. Assistência técnica, era dinheiro minguado de janeiro a dezembro. Quando chegou no dezembro daquele ano, nós olhamos um para a cara do outro e falamos assim, vamos tirar esse propósito do sítio, porque isso daí acabou com a gente. E acabou mesmo financeiramente com a gente. A vontade da carne ainda imperando. Porque o Senhor já estava vendo algo diferente agora. E como seria o tom num sítio? Não teria a congregação de Guarulhos aqui, não agora. Talvez mais para frente. Talvez eu estivesse sendo um empecilho para os irmãos estarem congregando agora. E a irmã Denise ia ficar lá passando vários e-mails para o pastor Alan, e o pastor Alan falando assim, olha, não tem como abrir Guarulhos ainda, porque não tem ninguém lá. Né? Quantas e quantas vezes nós ainda nos pegamos com as vontades da carne? Vou trabalhar para comprar um carro novo. Esses tempos atrás eu estava pensando nisso. Falei, poxa, vai entrar um dinheiro de uma máquina, vou pegar esse carro, vou pegar aqui, vou vender. Aí a gente olhou um para a cara do outro e depois falou assim, mas para quê? O que a gente tem não está levando para a gente onde a gente quer? Faz uma manutençãozinha e tal. A gente acabou vendo que era um dinheiro que a gente ia desperdiçar só para fazer uma vontade que não é uma vontade real que o Senhor quer na vida da gente. Íamos despender dinheiro e trabalho por uma coisa que não tem nenhuma necessidade. Né? E a gente fica pensando assim, será que não seria melhor, assim que a gente tiver uma condição, ao invés de trocar de carro e mandar um dinheirinho lá para o missionário, que tem um trabalho maravilhoso, quantas igrejas estão sendo abertas, né? Quantas crianças estão sendo alimentadas naquilo. Né? Alguns anos atrás ele mandou um vídeo para a gente, para vocês saberem, eles conseguiram abrir um poço, porque uma igreja americana bancou, né, se não me falha a memória, a abertura do poço, porque acho que custa algo em torno de 70 mil reais, se não me falha a memória, só para abrir um poço lá no Níger. E uma igreja dos Estados Unidos mandou a verba e eles abriram. Gente, vocês não entendem a alegria das crianças quando viu jorrando água ali. Algo que para nós temos na nossa torneira de casa, a gente brinca às vezes no final de semana com o filho, né? E dá um banho de mangueira, que é tão legal você se divertir. E você vê a alegria no rosto de uma criança, porque aquilo lá para eles é novidade. Não existe. Então nós ainda hoje estamos investindo em coisas erradas. Nós ainda hoje estamos deixando que muita coisa da nossa carne opera na vida da gente. E quando ele fala, o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. E nós vemos que dentro das igrejas isso é uma coisa natural. As pessoas estão indo cada vez mais buscando profecia, cada vez mais buscando prosperidade, mas não querem buscar aquele que libera a prosperidade, aquele que cuida da gente. Então nós estamos vendo igrejas onde a desobediência está muito grande. E o Senhor não se agrada dessas coisas. Mas nós éramos assim anteriormente. Anteriormente nós éramos assim. Pediam para que a gente votasse. Olha, põe o seu melhor no altar. E quantas pessoas muitas das vezes perdem o seu aluguel, perdem o dinheiro do mês para fazer uma prova do Senhor da forma errada. A palavra do Senhor nos deixa bem claro que o melhor é obedecer do que está fazendo sacrifício de tolo e não percebe. A grande essência na palavra está no fato da gente obedecer, para que nós não nos tornamos filhos da desobediência. Quando nós deixamos de obedecer a palavra do Senhor, nós estamos o quê? Desobedecendo. É muito simples. Não existe um meio termo na vida do cristão. Ou o cristão está obediente à palavra do Senhor, ou o cristão está totalmente o quê? Desobediente à palavra do Senhor. Não existe o crente morno. Nós vimos lá em Apocalipse que o Senhor fala, ó, você que é morno, eu vomitar-te-ei da minha boca. Ou seja, ou você é obediente, ou você está em desobediência diante do Senhor. Vontade da carne e dos pensamentos.
e éramos por natureza filhos da ira como os outros também. Quanto tempo nós perdemos pensando em besteira? Perdendo tempo pensando em coisas que não são, digamos assim, reais na vida da gente. São coisas supérfluas. São coisas que não vão trazer nenhuma alegria por meio de nós. Né? Eu estava conversando, não lembro se foi com a Adriana, foi com a Júlia, quando a gente estava voltando do Jabaquara, aí parou no domingo passado um rapaz com uma Ferrari. Até comentei isso com os irmãos, né? Puxa, não sei nem quanto custa um carro daquele, R$1 milhão, mas eu penso que se o IPVA dele deve ser por volta de R$40 mil, eu imagino se estraga uma peça daquela, quanto não vai custar daquele carro. E aí a gente vê as pessoas gastando tanto tempo, desprendendo tanta energia, para simplesmente ter uma coisa que é supérflua, mas dentro do coração das pessoas não tem mais o amor. Porque para a pessoa investir um dinheirão nisso, eu imagino quantas e quantas bocas poderiam ser saciadas com isso daí. Não estou pregando aqui socialismo, nem outra coisa, irmãos. Mas o que eu estou querendo dizer é que a obrigação de ajuda ao povo lá fora, ela tem que partir da igreja. Ela não tem que partir do Estado, ela tinha que partir de nós. Só que nós, muitas das vezes, ainda estamos dando tanta vazão às coisas da carne, que a gente não consegue enxergar o espiritual. Os nossos pensamentos ainda estão plugados no que nós vamos ter nessa terra. Né? Eu cheguei hoje aqui à tarde, a primeira coisa que eu fui pensar, será que o Gabriel fez a peça que eu pedi? E eu vi que ele não fez. Eu mesmo me peguei nisso, em pensamentos que não era para mim estar tendo. Amanhã eu vou resolver isso. E a gente está desperdendo tempo muito caro, para coisas que ainda são coisas mundanas, por coisas que ainda vão ficar aqui. E os nossos pensamentos são eles que estão dirigindo as nossas atitudes. Então nós precisamos zelar primeiramente pelo nosso entendimento, para que nós possamos entender qual é a boa e agradável vontade de Deus, para que nós não nos tornamos filhos desobedientes. Porque um filho desobediente acontece o quê? O que o pai vai fazer? Vai fazer o quê? Uma correção. E às vezes a correção do Senhor, ela é dolorida, irmãos. Mas ela sempre vai ser justa. Vai vir sempre na medida que você necessita da exortação e da correção. Então nós estamos vendo aqui que hoje os homens ainda pensam assim. Eles dão vazão à sua carne e aos seus pensamentos. E nós como igreja muitas vezes estamos nos pegando a isso ainda. E nós temos que pedir misericórdia para o Senhor, para que nós possamos mudar a nossa forma de pensar. Para que nós possamos mudar as nossas atitudes. Seja com relação aos familiares, seja com os da igreja, ou seja com os de fora. Ainda precisamos melhorar. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. A misericórdia do Senhor ainda está aqui. Ainda ela está vigente nos nossos dias. E olha o que ele fala aqui. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, como que nós temos a certeza da nossa salvação? A graça de Deus que Ele nos deu. Nós vamos ver mais um pouquinho aqui embaixo que a graça que Deus nos dá é um dom. E eu falei um pouco mais cedo, que o dom de Deus é o quê? É um presente que Ele nos dá. É como se alguém que estivesse fazendo um aniversário e alguém desse um presente para essa pessoa. Essa pessoa vai receber um presente, é uma dádiva. E Deus nos presenteia de graça com o quê? Com a salvação. E essa salvação ela está onde? Está em Cristo Jesus. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso é uma promessa para nós. Isso é uma promessa para nós. Se nós estamos salvos em Cristo Jesus, quando Ele voltar, se nós não estivermos vivos, nós ressuscitaremos em Cristo. E se nós estivermos vivos, nós teremos o nosso corpo o quê? Transformado. Um corpo diferente, não é esse corpo. Né? E olha que legal, né, irmãos? Um corpo transformado. Lá no céu vai haver dor, vai haver choro, vai haver tristeza. Nós vamos ficar muito tristes lá. Lá as ruas são tudo esburacadas.
deve ser feito com o asfalto que o Dória faz aqui em São Paulo. Não, não é assim, né? Garanto vocês que não, né? Imagina a maravilha do céu que vai ser, não vai ter choro, não vai ter dor, não vai ter doença, não vai ter morte, não vai ter tristeza. As ruas são de ouro, não vai ter buraco lá não, irmãos. Né? E o mais interessante disso tudo, nós vamos estar onde o nosso Salvador está. Porque foi essa a promessa que ele nos fez. Que ele viria nos buscar um dia para que estejamos aonde? Aonde ele está também. Então, com certeza, essa promessa é uma promessa fantástica para aquele que se assegura a salvação em Cristo. Que com certeza o lugar onde ele está deve ser fantástico. Né? Imagina toda a glória que Cristo tinha no céu. Não devia ser pouca. Era tudo dele. A própria palavra fala que todas as coisas são para ele, para ele são todas as coisas. Então imagina, se nós tivermos a oportunidade de estar onde ele está, a gente não precisa ter mais nada. Não vai ter fome. Eu acredito que vai ter trabalho, mas não vai ser como esse trabalho que nós temos. Nada disso. Imagina como vai ser, vai ter o trabalho, mas não vai ser esse trabalho castigante, esse trabalho duro, difícil como nós temos aqui hoje em dia. Um trabalho feito com muito mais alegria. Então veja que ele nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. E hoje nós vemos já o benefício de Deus em nossas vidas. Há um benefício que Deus fez aqui, ó. Restabeleceu a saúde do irmão. Quantas e quantas vezes o Senhor tem restabelecido situações e causas na nossa vida e nós nem percebemos. De quanto o Senhor tem nos guardado e nós nem estamos sabendo da profundidade de tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Olha de novo, irmãos, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Então nós sabemos agora que se somos salvos pela graça de Deus em Cristo Jesus, porque temos fé em quem? Em Cristo. Os irmãos percebem que toda a nossa salvação engloba simplesmente a pessoa de Jesus Cristo. Não existe uma segunda pessoa, uma terceira, uma quarta forma. Não existe um outro caminho. A salvação está em termos fé em Cristo Jesus. Nós falamos isso no domingo passado. Você tem fé e acredita que Jesus é o Cristo. Não estou falando de Jesus Cristo, eu estou falando que Jesus é o Cristo. Porque Cristo significa ungido. Ungido de Deus. Então, se nós temos fé que Jesus Cristo é o Filho de Deus, se nós temos fé que somos salvos por meio dessa fé em Cristo Jesus, então verdadeiramente somos salvos. Se estivermos em Cristo, nós seremos salvos. Porque a própria palavra naquele versículo falou, e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos faz assentar nos lugares celestiais. Sem a pessoa de Jesus Cristo, irmãos, não há salvação para ninguém. Pode ser o maior pastorzão e pode ser a menor das pessoas, vai. É o irmão Tom que vem ali às vezes dar uma limpadinha no banheiro, recolhe os papéis, tal. Sem Cristo não há salvação. E nós temos que depositar em Cristo a nossa fé. Não temos que duvidar nada com relação à palavra do Senhor. Tudo que essa palavra nos fala, tudo que nessa palavra está contida, é o suficiente para a nossa salvação. E o que está contida nela é a pessoa de Jesus Cristo. É a pessoa de Jesus Cristo. No versículo 9 fala, não vem de obras para que ninguém se glorie. Então muitos acham que porque fazem uma obra social bacana, vai ser salvo. Porque muitos acham que porque faz um marmitex e leva para uma pessoa na rua, eu estou fazendo a minha parte, eu vou ser salvo. Porque muitos acreditam que porque ajuda o próximo numa necessidade, ele vai ser salvo.
Não há salvação por meio de obras. Para que exatamente ninguém chega lá e fala o seguinte, olha, sabe, em julho de 2020 eu doei o meu salário todo para um orfanato. Em agosto eu dei metade do meu salário para um asilo. Isso não garante salvação. A nossa salvação não está em fazer boas obras. A nossa salvação está em Cristo. É uma consequência, é algo que vai vir naturalmente. Há uma diferença, porque quando você aceita Jesus como seu Salvador, você começa a gerar frutos. Nós lemos hoje, em Mateus, que fala que o machado está posto à raiz. Para quê? Para ser cortado. Quem vai ser cortado? A árvore que não gera bons frutos. Bons frutos, porque você ainda pode gerar um fruto minguado. Né? Eu vejo isso daí lá no sítio do meu sogro. Nós vimos isso. Na plantação de milho dele, que ele fez no passado, começou a nascer umas espigas lindas. A Adriana falou assim para ele, pai, está na hora de colher. Não, tem que esperar mais uma outra parte. Quando foi ver, aqueles milhos já tinham se estragado. Mal servia para as galinhas. Então a gente começa a perceber que é incrível. Mas se no reino do Senhor você também não gerar bons frutos, para que vai servir esse fruto ruim lá no final? Para nada. Para nada. A não ser para ser cortado e ser lançado no quê? No fogo. No fogo. Então quando nós aceitamos Cristo como nosso Salvador, por amor a Cristo, nós também desenvolvemos amor pelas pessoas. Seja ela em qualquer situação que ela esteja. E quando nós geramos os bons frutos, são os frutos que vão falar muito mais alto na nossa vida. As pessoas sabem que você é crente em Cristo Jesus, não é porque você anda com Bíblia debaixo do braço. Isso daí não te identifica mais como cristão, mas é os frutos que você gera. Então, que fruto nós estamos gerando hoje? São frutos bons ou não? Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então, se tem alguém ainda que acha que porque ajuda alguém, ou ajuda alguma instituição de caridade, ou alguma necessidade, achando que isso traz a salvação eterna, ele não vai trazer. Ele não vai te trazer salvação. Não vai servir para nada diante do Senhor isso, porque a nossa salvação, ela está em Cristo Jesus. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, agora sim, irmãos, para as boas obras. Olha de novo. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. A salvação está em Cristo Jesus, mas Deus preparou as boas obras para que nós andássemos nela. Então, quando você ajuda uma pessoa necessitada, você está causando uma boa obra, mas porque Deus preparou para que você andasse nessa boa obra. Então é difícil quando chega uma pessoa que não tem nada e bate lá no portão e fala, Dona Maria, tem alguma coisa para comer? E aí a Dona Maria sai e fala assim, não, eu não tenho nada para comer. Não tem nada? Será que não tem um pacote de bolacha? Será que não consegue fazer um pão com manteiga, pegar um golinho de café, pôr num copinho plástico e entregar para a pessoa? Porque quando a gente fala com a nossa boca que nós não temos nada, nós estamos falando que Deus não está sendo suficientemente bom por aquilo que Ele colocou na nossa casa. Não, Ele não... Não, estou passando necessidade. Os irmãos entendem a diferença? As boas obras é para que nós andamos nela. É para que nós mostramos através dessas boas obras que nós somos diferentes. Nós temos a Cristo. Então quando muitas das vezes as pessoas não querem ajudar, somos nós que temos que fazer. Veja, demonstrar o amor de Cristo para as pessoas não é obrigação do Estado, é obrigação da igreja. Né? Se os irmãos pegarem lá em Atos, os irmãos vão ver como é que a igreja primitiva se comportava. Né? O Tom tinha um terreno, aí o Tom vendia esse terreno, pegava esse dinheiro, ia lá e depositava nos pés dos apóstolos. E os apóstolos faziam o quê? Dividia de acordo com que as pessoas tinham necessidade. Por isso que a igreja crescia, irmãos.
Por isso que a igreja lá prosperava em quantidade e em qualidade. E em qualidade. E os apóstolos pegavam esse dinheiro e repartia. Não tinha apóstolo pegando dinheiro, pondo no bolso para comprar um jegue novo. Tá certo? Não tinha apóstolo pegando dinheiro para comprar uma casinha melhor. Não tinha. Tal era a responsabilidade deles. E o testemunho que eles tinham que dar. Que eles ajudavam a todas as pessoas lá da igreja primitiva. Então, a obrigação da gente estar ajudando o próximo não é do Estado, não é dos governantes, não é do Dória, não é do Bolsonaro. A responsabilidade de nós estarmos ajudando o nosso próximo é a responsabilidade que Cristo nos colocou. Mas nós também não podemos perder a oportunidade de, quando nós ajudarmos, também falarmos do amor de Cristo. Porque o Espírito Santo quer que você fale, você planta a sementinha. Veja bem, irmãos, quem planta a sementinha no coração das pessoas somos nós. Que a sementinha é o quê? É a palavra de Deus. E o Espírito Santo vai dar o crescimento no momento certo. É o Espírito Santo que vai dar crescimento, que vai fazer com que a pessoa amanhã entenda que a vida que ela está levando é uma vida completamente abstrata. Não está levando a nada. Não está levando a nada. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, a quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, irmão, se nós estamos andando nas boas obras que o Senhor preparou para que andássemos nela, estamos em Cristo Jesus, nós temos a certeza da nossa salvação. É isso que nos dá a certeza da nossa salvação. É a nossa fé em Cristo Jesus. É a nossa fé em Cristo Jesus. E nós temos que gerar frutos, uma vez que nós estamos enxertados em Cristo. Irmãos, isso é muito importante. Nós temos que gerar frutos. Vamos abrir em Gálatas 5. A gente já vai estar terminando. É só voltar aí umas 2, 3 folhinhas. Eu não vou falar sobre isso, 5. Eu vou ler o 22 em diante. Eu não vou falar sobre a obra da carne, mas vou falar sobre o fruto do Espírito. Lembrando que nós somos comparados a árvores plantadas. Em João 15 fala que nós somos enxertados. Né? Os irmãos já viram como é feito o enxerto, né? Corta lá o caulezinho, né? Depois vem, coloca a outra plantinha que você quer colocar, amarra, e depois esse enxerto gera uma nova planta, ou vai gerar um fruto diferente, né? Tá? Mas o fruto do Espírito é amor. Aí todo mundo fala, mas eu amo meu marido, eu amo meu filho. É que é um amor incondicional mesmo, irmão. Não é amar hoje e amanhã tá destratando. Não é desse amor. Não, é um amor sério isso aqui. Não é amar hoje e amanhã tá gritando com o filho, com a filha, com a mulher. Gozo ou alegria, paz. Gozo ou alegria, né? A gente vê tanto crente carrancudo. Bom dia, irmão, pastor. Bom dia, pastor. Né? Já acorda nervoso. Paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Aqui estão alguns frutos do Espírito que nós temos que dar. Estamos enxertados em Cristo Jesus. Então somos obrigados a dar esses frutos, irmãos. Se não, se nós ainda estamos, e depois eu quero que os irmãos leiam do versículo 19 até o 21, e os irmãos vão ver o que são as obras da carne. Vamos dar uma lidinha bem rápido para terminar então. 19 diz assim: adultério, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídios, bebedices, glutonaria, e coisas semelhantes a essas. Quer dizer, não é só isso, e coisas semelhantes a essa. Acerca das quais de antemão vos declaro, que como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Não é eu que estou falando isso, é a palavra. Então precisamos tomar cuidado, irmãos, uma vez que nós estamos enxertados em Cristo. Nós temos a certeza da nossa salvação, porque nós cremos em Cristo.
que Cristo é a nossa salvação, se nós estamos trilhando nas boas obras que Deus nos colocou para nós trilharmos, nós temos que gerar esses frutos. Esses frutos são as características principais de quem é salvo em Cristo Jesus. Se você não está gerando esses frutos, ora para que o Senhor, para que você comece a gerar esse fruto. E peça para o Senhor. Só não se esqueça que quando você pedir para o Senhor, Senhor, eu quero ter mais amor pelo meu filho, ele não vai dar um pacotinho para você escrito assim, mais amor, e vai dar para o Francisco e falar, tá, Francisco, é mais amor que você pediu? Então eu vou te dar mais amor. Não, ele vai criar situações na sua vida para que você exerça mais amor pelo Fabrício. Quando você pede para Deus paciência, né? Poxa, eu tenho que ter paciência com a minha sogra. Não que eu não tenha, ela é uma pessoa muito legal. Mas o Senhor vai criar situações na minha vida para que eu exerça o quê? A paciência. E isso tem que ficar bem gravado na vida dos irmãos. Então não adianta nós como cristãos estarmos desesperados com as situações que estão ocorrendo no dia a dia. Calma, respira fundo. Nós temos um melhor advogado, nós temos a palavra do Senhor que nos ensina tudo o que nós precisamos. A gente só precisa ter mais intimidade com a palavra do Senhor e precisamos estar atento à voz do Espírito Santo. Jesus falou que as suas ovelhas ouvem a sua voz e a reconhecem. Então, irmãos, que os irmãos comecem a ter experiências com o Senhor, para que a gente possa, quando ouvir a voz do Senhor, ter certeza de quem está falando. Para que isso possa trazer paz e alegria no nosso coração. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé então, vamos estar orando, para a gente estar terminando aqui. Vamos orar? Já vamos estar terminando então. Senhor Jesus, muito obrigado pelo ar, pelo alimento, pela saúde. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que Tu nos deste. Senhor, eu te peço que possa estar abençoando a cada um de nós aqui. Abençoa, Senhor, o irmão Olímpio e a Graziela, Senhor, que eles possam estar vindo. Abençoa também a irmã... Eu esqueci o nome dela agora. O nome da irmã que ia vir, Adriana? Erlândia. Senhor, abençoa também a irmã Erlândia, que não pôde vir hoje. O Senhor sabe todas as coisas, que o Senhor possa estar acompanhando cada um deles, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Senhor, a nós que aqui estamos, Senhor Jesus, te entregamos esse final de noite, Senhor, esta noite que se inicia, melhor dizendo, agora, aos Teus pés, Senhor Jesus, que possamos fazer tudo aquilo que Te agrada. Senhor, essa semana que o Senhor possa estar abençoando o trabalho de nossas mãos, Senhor, que possa ser próspera, que possa ser produtiva. Abençoa, Senhor, os irmãos que possam estar desempregados, abre as portas de novos serviços, Senhor. Guarda-os, ajuda-os e abençoe também, Senhor. Aqueles irmãos, Senhor Jesus, que estão doentes, Senhor, que o Senhor possa estar trazendo cura, Senhor Jesus, para o organismo de cada um deles. Sê conosco, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.